Oi, tudo bem? O vídeo dessa semana vai ser sobre mamoplastia em L. É um tema que está muito em voga, todo mundo falando, comentando sobre isso e está tendo uma demanda muito grande no nosso consultório de pacientes querendo fazer esse tipo de técnica de cicatriz na mamoplastia. Vamos entender um pouquinho quais são as técnicas de mamoplastia e quais são as indicações de cada uma delas, isso contemplando a mamoplastia em L. O que vem a ser mamoplastia ou mastopexia? É quando o paciente tem um excesso de pele de tal forma que para eu colocar um implante ou eu para levantar essa mama, eu preciso fazer cicatriz nessa mama para corrigir esse excesso de pele. Então, uma coisa bem clara e fácil de vocês entenderem é: quanto mais pele eu tiver nessa mama, mais queda ela vai ter e maiores serão as cicatrizes para corrigir esse excesso de pele e essa queda maior da mama, esse excesso de pitose do tecido mamário. Então, se eu tenho uma queda leve, eu vou precisar de uma cicatriz menor para corrigir. Tem pacientes que às vezes têm uma pitose bem pequena, que a gente chama até de pseudopitose, porque o bico do peito ainda está acima do sulco mamário e ela só tem aquela barriguinha ali na parte de baixo, que às vezes só colocando o implante mamário é suficiente para corrigir. Eu não preciso fazer cicatriz nenhuma nessa mama, a não ser a cicatriz para colocar a prótese, o implante. Já tem pacientes que têm uma pitose maior e a gente classifica esse grau de pitose, grau de queda, de acordo com a posição do bico do peito com o sulco mamário. Então, se o bico está acima e só aquela barriguinha de pele é pseudopitose. Se o bico está no nível desse sulco mamário ali, um pouquinho acima ainda, é pitose grau 1. Se ele está abaixo, mais próximo desse sulco, grau 2. E se esse bico está lá embaixo, olhando para o chão, bem caído mesmo, é uma pitose grau 3. Então, quanto maior essa queda, quanto maior essa pitose, maior vai ser a cicatriz. A mamoplastia em L, voltando para o nosso tema, ela parece ser uma excelente indicação. Por quê? Porque eu evito aquela cicatriz aqui no meio, principalmente para aquelas pacientes que querem colocar um decote, que querem colocar um biquíni e vai ter uma cicatriz aparecendo nessa parte do meio, nessa parte medial, é muito incômodo. Você não ter uma cicatriz ali é uma indicação perfeita, mas se eu tenho uma cicatriz menor em formato de L, é fácil imaginar que ela está mais indicada para pacientes que não tem tanta pele sobrando. Tem um difusor, uma pessoa que faz muito essa mamoplastia, que foi professor que nos ensinou a fazer isso, já palestrou sobre isso em vários congressos, que é o Armando Chiari, que ele faz essa técnica para mamas muito grandes também. E ele tem um formato já, uma marcação pré-determinada, porque as mamas dele, sejam com prótese ou sem prótese, elas têm aquele mesmo tamanho. Então, pacientes que têm quedas maiores, ele acaba compensando isso, deixa até meio enrugadinha no começo, e estende uma cicatriz maior para a lateral, ou seja, esse excesso de pele ele está sendo compensado ao redor da areola, deixando um pouquinho de pele aqui, compensando, aumentando ela mais para o lado. Então tem maneiras de você manter a cicatriz em L, tentando tirar um pouquinho mais de pele, compensando em outras áreas. Esse é o segredo dele para essa cirurgia. Isso pode ser feito também, mas quando alguns colegas, eu estou escutando colegas falando aí que estão indicando a mamoplastia L, colocando como vantagem de você jogar essa mama mais para o meio e mais para o alto, porque a cicatriz em L permitiria isso num primeiro momento pode ser até verdade, mas se eu tenho mais pele nessa região do meio aqui, porque eu não coloquei uma cicatriz aqui, é de se imaginar que a tendência com o tempo é aquela região, às vezes, apresentar aquela tal da pseudopitose. Eu vou ter o biquinho lá em pé, vai estar bonito, mas nessa região medial pode ter um pouquinho de pele ali, que principalmente essas pacientes que querem colocar um decote, pode ficar parecendo que a mama caiu um pouquinho. Quando eu faço o T, eu tiro mais pele,
Então é uma cicatriz maior, mas em compensação eu consigo tirar mais pele naquela região, a chance de acontecer essa pseudopitose é menor. A mamoplastia em L, ela veio agora, tá à tona de novo, mas ela já caiu em desuso há algum tempo atrás. Então o que a gente percebe na cirurgia plástica, essa variação muito comum de cirurgias muito indicadas, que são sucesso total de indicação no primeiro momento, mas que a médio e longo prazo a gente vai vendo um custo um pouquinho maior do que benefício, e aí ela acaba caindo em desuso e depois, por algum motivo, alguém vem ali, volta a indicar ela e parece que é uma novidade e começa-se a fazer ela muito e depois ela cai em desuso de novo. Então a mamoplastia em L está nesse rol de procedimentos que já foram indicados lá atrás, teve muito sucesso lá atrás, principalmente por esse médico que eu citei o nome, o Dr. Chiari, e que ele ainda tem bons resultados, porque ele indica ela mais do que o T, mas na verdade não é tão fácil assim de fazer e também não tem tantas vantagens assim comparada com o T, a não ser a questão da cicatriz mais camuflada, mas que pode levar a essa pseudopitose, pode levar a resultados não tão bons assim e que acaba caindo em desuso quando a gente compara com outras técnicas e a técnica clássica da mamoplastia em T. Então, para você entender, a indicação do L, ou do T, ou da periareolar, ou da vertical apenas, ela vai depender desse excesso de pele e é na avaliação com o seu cirurgião que ele vai discutir com você riscos, benefícios, custos, benefícios de cada técnica, seja L, seja T ou qualquer outra, para você decidir o que vai ser melhor para você. Ah, eu estou disposta a ter essa possível pseudopitose, essa possível barriguinha que queda, para não ter uma cicatriz. Imagina dar um queloide no meio da mama, eu prefiro outra coisa. Ah, não, o doutor lá me falou que se eu colocar uma alça muscular, colocar essa prótese atrás do músculo, ou colocar um sutiã interno, isso não ocorre. Vamos ver com o tempo se isso é uma verdade absoluta ou se a tendência com o tempo é isso ir caindo, e esses cirurgiões que advogam esse sucesso completo vão olhar daqui 5 anos, daqui 3 anos, 4 anos, que isso não é uma verdade absoluta, e você vai acabar caindo na possibilidade de ter que fazer um T ou de ter que fazer esses retoques aí no futuro. Então, eu acho que o sucesso da mamoplastia em L agora deve ser questionado a médio e longo prazo. A verdade é que cada paciente tem uma indicação ou de uma técnica ou outra, e isso vai ser avaliado no consultório para a gente definir qual é a melhor técnica para você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com as suas amigas. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e acompanhe as nossas publicações semanais. Muito obrigado!